Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e obviamente mais um vídeo aqui no canal. E meus amigos, como é impressionante o quanto Fujimoto gosta de nos surpreender. Ele de forma incansável vem e quebra nossas expectativas. Sem mais enrolações, eu quero falar sobre esse capítulo bastante misterioso. O capítulo 180 recebeu o título de O Mundo da Velhice. E bom, logo aqui no início já evidencia aquilo que eu havia trago no capítulo anterior, que de fato não teríamos uma luta entre Yoro e Velhice. Mas assim, o que aconteceu aqui definitivamente eu não podia imaginar. O demônio da velhice observa Yoro com aquela sua pose confiante. E após ter recebido um de seus ataques, obviamente o demônio da velhice decide revidar, utilizando do mesmo gesto do Bang. E sério, eu gosto muito de observar os personagens gesticulando dessa maneira, porque parece sempre que é uma discussão prolongada das que o Fujimoto traz em sua obra. Questões em torno de arma, posse. Enfim, é só eu chapando aqui um pouco, tá? E confesso que gosto de ver a Yoro sendo alvo de um ataque proveniente do mesmo gesto em que a mesma utiliza. Isso é muito bom. Tava se achando todo apontando bang pros outros, né? Então, toma aqui de volta. Mas percebemos aqui que o ataque da velhice não é algo que atinge fisicamente Yoro. Rapidamente percebemos que Asa e Yoro estão meio que se transportando para algum lugar, como se estivessem em uma queda livre. E durante toda essa transição, reparamos que a Asa está tendo mais uma vez aquele sonho que ela sempre tem. Aquele sonho confuso, que nunca sabemos como de fato acaba, já que ela sempre acorda no final. E aqui o despertar acontece, pois a Asa percebe que ela está sonhando, se questionando quando é que ela dormiu. Mas logo essa confusão se torna choque. E aqui, com esses painéis lindos, o Fujimoto nos mostra onde essa personagem foi parar. E é simplesmente no meio do nada. Uma floresta muito densa, com inúmeras árvores, cerca essa personagem aqui. E obviamente que isso é confuso e assustador até. O cenário que essa personagem estava era completamente diferente e ainda estava no meio de uma luta. E para intensificar ainda mais a complexidade dessa situação, Asa percebe que Denji também foi movido junto com ela. Mas aqui o personagem realmente está em um sono profundo. E ai, é só muito triste e me dá muita raiva perceber que a primeira reação da Yoro ao observar que o Denji está ali, obviamente foi de tentar matá-lo. Ela toma posse do corpo da Asa e começa a tentar realizar inúmeros ataques ao Denji. Mas nenhum deles efetivamente acontecem e também Denji não demonstra nenhum sinal de vida aqui. Os ataques da estátua realmente não poderiam acontecer, mas perceber que as manoplas não estão funcionando da forma que deveriam nos passa essa ideia de que aquele mundo não pode ser afetado por esses poderes de demônios. Talvez justificando assim a maneira que o Denji foi para aquele mundo. Aqui não estamos diante da verdadeira forma do Pochita, e sim da forma mais frágil do Denji. Eu não sinto que esse personagem irá despertar tão facilmente assim, mas eu vejo que aqui temos uma brecha perfeita para finalmente podermos voltar aos pensamentos do Denji. E isso geralmente traz cenas muito fortes, então eu tô bem curioso para isso. Mas enfim, a Asa acaba conseguindo retomar a posse de seu corpo ao observar principalmente aquela feição do Denji. E obviamente que a personagem traz muito medo e muito choque por tudo que acabou de acontecer ali. É a personagem refletindo mais uma vez que qualquer brecha que ela tiver, a Yoro vai tentar fazer seus planos. E tudo isso daqui só confirma essa ideia de que a Yoro de fato não se importa com o Denji. Todo esse papo de querer separar o Chainsaw do Denji e acabar salvando o Denji é uma completa mentira e eu espero muito que a Asa caia cada vez mais na real. Todos esses acontecimentos foram muito rápidos e isso para mim acaba justificando a ideia de que a Asa demorou a conseguir tomar rédea daquela situação. Mas toda essa troca aqui de posse do corpo é um tanto preocupante. Enfim, toda aquela cena acaba sendo interrompida com a aparição de um novo personagem. Um homem com vestimentas meio improvisadas começa a conversar com Asa, dando assim boas-vindas para a personagem e também informando que agora ela está presente no mundo criado pelo demônio da velhice. A confusão agora começa a invadir cada vez mais Asa enquanto aquele homem conta mais de sua história. Ele nos revela que ele era um antigo caçador de demônios muito talentoso e que no grande geral ele tinha uma vida muito boa, mas que em um certo dia ele passou diante de um espelho e reparou que ele estava ficando mais velho. De uma forma impulsiva, ele acabou repetindo para si mesmo, dizendo que ele não quer envelhecer, que se existisse um demônio da velhice, ele gostaria de fazer um contrato com esse demônio.
E bom, dito e feito, quando ele percebeu, ele já estava nesse mundo. E obviamente que ouvir tudo isso só faz com que a Asa fique preocupada em encontrar uma saída. Mas para sua infelicidade, aquele homem diz que ele não sabe onde tem essa saída, ele nunca achou. E quando a Asa questiona quantos anos aquele homem passou naquele mundo, ele nos revela que infelizmente já se passaram 82 anos. Ressaltando assim pra gente que naquele mundo o tempo meio que é congelado, já que aquele homem não envelheceu nada. E além disso, nos é revelado que todos que estão ali são meio que imortais. Ele nos revela que ele nunca sente fome, nunca sente sede. E mesmo ele tentando atentar contra sua própria vida inúmeras vezes, ele nunca conseguiu ser bem-sucedido nisso, destacando que, não tem como morrer naquele mundo. E confesso que eu fui ficando em choque, assim como a Asa, que quanto mais detalhes são revelados, mais essa personagem está em pânico. E aquele personagem ainda diz a Asa de que existem mais pessoas naquele mundo e que o melhor seria simplesmente evitá-los, já que eles são muito loucos. E isso obviamente só traz mais desespero. A Asa quer encontrar uma maneira de sair dali, questionando assim mais uma vez se não existe nenhuma maneira de fugir dali. E aquele homem nos revela que uma vez já aconteceu, que realmente parece que alguém conseguiu fugir dali. Mas logo após a Asa questionar como isso foi possível, aquele homem começa a surtar. E antes dele surtar de vez, ele até mesmo fala para a Asa ficar um pouco longe. E de repente ele começa a questionar se aquela mulher na frente dele é apenas um delírio dele, chamando agora a Asa de Hitsuko. E obviamente ela fica confusa e tudo só piora quando aquele homem começa a gritar Mi. Me dê, papai! Brincadeiras à parte, o capítulo se encerra assim. E bom, toda essa sequência final aqui parece muito que esse personagem está imitando algum certo animal, apesar de eu não saber qual seria por conta desse barulho, mas confesso que isso me lembrou na hora de um dos filmes do Monty Python, pela existência desses cavaleiros que só dizem ni. Mas enfim, eu só queria comentar isso porque eu acho engraçado. Certo, definitivamente, que capítulo louco. Mas, principalmente, que capítulo interessante. De forma alguma eu estava esperando que o Fujimoto ia introduzir mais um novo grande conceito aqui. Tudo que está acontecendo nessa sequência de Chainsaw está simplesmente absurda. Quando eu falo isso, eu nem estou falando apenas da qualidade, e sim no sentido de que coisas muito grandes estão acontecendo, e tudo fica mais intenso quando a gente pensa na ótica geral. Quando simplesmente tiramos o foco principal em Asa, Yoro e Denji Pochita. Tudo isso só me faz pensar que estamos vendo um desenvolvimento para consequências muito grandes. Definitivamente o mundo, a segurança pública de Chainsaw Man não vai ser a mesma depois de tudo isso. E olha que a gente ainda tem o Demônio do Fogo, tá? Não se esqueçam dele. Então, o que eu quero dizer é que o Fujimoto está preparando várias coisinhas que, no grande geral, se torna algo muito grandioso. Definitivamente eu não estava esperando a gente embarcar em um mini arco no meio de toda essa luta aqui. E isso me deixa muito empolgado, pois eu sinto que estamos perto de, por exemplo, descobrir o sonho da Asa. Não acho que o Fujimoto retomaria esse assunto para nada. E também abre mais possibilidade do Denji ter mais umas conversas introspectivas aqui. Mas agora, por sentido prático, o que significou tudo isso daqui? Primeiro que eu gosto muito da ideia de ser uma floresta com muitas árvores. Eu sinto que árvores, vida num todo, são simbolismos muito fortes para essa ideia de tempo. Então faz muito sentido esse cenário repleto de árvores grandes, fortes, ou seja, já se passaram muito tempo para elas estarem daquele jeito, e que acabam sufocando os personagens e trazendo essa ideia do quão predatório é o tempo. Mesmo aparentemente as pessoas não envelhecendo e sendo imortais ali, e isso só mostra que mais aterrorizador que o tempo é a sua ausência. O envelhecer é importante, e isso tudo pode acontecer naquele mundo de Chainsaw. Agora, no sentido prático, eu sinto que aquilo tudo é uma forma do demônio conseguir barganhar com Denji e Asa aqui. Aquele mundo criado por ele é o mundo que ele deseja, um mundo sem a existência da velhice. Mas para isso acontecer, ele precisa ser devorado pelo Chainsaw. E como conseguir realizar isso? A gente percebeu que a estratégia anterior não estava dando certo. Então eu sinto que é algo semelhante com o que aconteceu com o Demônio da Eternidade. Talvez tudo aquilo ali foi feito para que haja algum novo contrato entre aqueles dois personagens e o Demônio da Velhice. Sendo assim, o seu objetivo seria concluído. E caso não seja essa ideia principal, provavelmente isso aconteceu para, de certo modo, conter
ter aqueles dois personagens. Talvez possa ter sido um pedido da segurança pública. Talvez daqui a um tempo a própria velhice retorne esses dois personagens, mas com toda certeza eles estarão em um novo contexto e provavelmente próximos da segurança pública. Mas com certeza o que eu mais acredito aqui é que realmente essa ideia é para fazer o Chainsaw devorar a velhice. E é interessante, né, essa mística em torno de alguém que conseguiu fugir daquele mundo. Tipo, como diabos esse personagem pode ter conseguido fazer isso? Com um novo tipo de contrato? Pra mim é o mais plausível. E aqui sim eu acharia irado se a gente tivesse o contexto do Kishibe, tá? Já que não sabemos nenhum tipo de contrato que esse personagem tem. E seria muito irado se ele tivesse algum tipo de acordo com esse demônio. Mas enfim, é isso. O capítulo foi rápido, mas principalmente ele está preparando o território para novos acontecimentos e novas discussões. O que vocês acharam do capítulo? O que vocês acharam do vídeo? Não se esqueçam de comentar. Sério, isso ajuda muito. E outra coisa que ajuda muito é o compartilhamento. Então compartilha aí, estamos perto de 2K. Muito obrigado pela atenção de sempre. Eu adoro muito todos vocês. Sério, muito obrigado por cada detalhezinho. Muito obrigado por tudo. Preciso mandar um salve especial para os membros. Muito obrigado por fortalecer ainda mais o canal. E bom, eu queria dar um aviso rapidinho para vocês. Que olha, eu estou buscando cada vez mais evoluir na minha criação de conteúdo e também na minha light novel. Eu estou aprendendo muitas coisas e também, consequentemente, eu acabei investindo muitos recursos desde o início desse canal praticamente. E assim, não é tão simples tirar algum retorno do YouTube. O que eu quero dizer com tudo isso é que eu decidi abrir um Apoia-se para auxiliar na produção de vídeos e também da light novel. Vira e mexe, eu e o Guilherme estamos aqui fazendo novas artes para o canal, novas artes para a light novel, mas que obviamente isso não tem uma frequência tão alta. E outra coisa que eu também quero trazer mais para o canal é essa ideia de fazer vídeos mais bem trabalhados com alguns editores. Então o Apoia-se é mais como um meio para tentar acelerar esse processo, sabe? Eu fiz algumas recompensas básicas ali, mas a gente pode ir conversando sobre recompensas. Eu quero muito também trazer mais recompensas pra galera do YouTube. Eu tô pensando em algumas coisas e eu vou soltando pra vocês essas semanas. Mas enfim, eu criei o Apoia-se mais realmente com essa ideia de tentar acelerar as coisas, mas obviamente eu não quero que vocês se sintam na obrigação de ter que ajudar no Apoia-se. Definitivamente não é isso que eu quero que vocês pensem. É igual eu falei, cada coisinha que vocês fazem por mim nesse canal, seja um comentário, seja um like, seja um compartilhamento, isso já ajuda demais e eu aprecio muito isso. A ideia do Apoia-se é realmente só para ser algo mais imediato, para acabar talvez auxiliando na produção de vídeos e também da light novel, já que lá não tem todas as burocracias que aqui no YouTube tem. Mas é isso, eu só queria avisar mesmo, eu pensei em criar esse projeto faz um tempo já, mas eu fui sempre jogando pra frente, eu fui me virando, eu fui achando que era melhor só ir me virando mesmo, mas aí as coisas vão ficando mais complicadas e eu achei que pode ser uma alternativa legal. É algo que impacta diretamente a mim e também ao canal e todos os meus projetos. Então é isso, eu não sei se ficou muito confuso, mas acho que vocês entenderam, eu fui falando aqui meio que no freestyle. Mas enfim, eu espero vocês na próxima e olha, vem muita novidade aí, muito interessante. Adoro todos vocês e até o próximo vídeo.